Como eu falei na aula passada, na aula de hoje nós vamos finalizar o assunto do primeiro módulo da disciplina, que é o Sistema Gráfico Interativo. E o assunto vai ser o desenho de superfícies bicúbicas de forma eficiente, usando o algoritmo das diferenças adiante, das forward differences, que nós vimos lá para as curvas cúbicas antes. Na superfície bicúbica, a forma de você utilizar a diferença adiante ela é mais complexa, porque você tem um conjunto de cálculos intermediários que você precisa fazer e que são muito mal explicados na literatura em geral. Então, o objetivo principal da aula de hoje, além de apagar essa propaganda do Avast, é nós vermos justamente esses cálculos intermediários, como é que se faz e como é que você vai integrar isso no algoritmo. Depois eu vou explicar para vocês, dando como exemplo uma implementação que eu fiz, que vocês podem até olhar. Ela está numa outra linguagem, está um código estruturado, não dá para você passar diretamente para o nosso trabalho. Que tem o objetivo, inclusive, de tirar dúvidas, porque, inclusive, no livro do Foley Van Dam, o algoritmo está errado. Então, é importante a gente ver isso aqui, senão vocês não vão conseguir implementar essa parte do assunto. Então, como nós já havíamos comentado, uma forma de você trabalhar com superfícies bicúbicas é aplicando a elas também o método das diferenças adiante, do mesmo jeito que é possível de você fazer na curva. Na superfície isso é muito mais importante ainda do que na curva, porque você tem uma quantidade de cálculos muito maior que você vai fazer ao calcular a visualização de uma superfície, principalmente se você for trabalhar, por exemplo, em superfícies de B-spline, onde você vai ter ali 40, 50 superfícies interligadas para fazer um objeto curvilíneo complexo. É muito cálculo. E nesse sentido, usa forward differences, onde você calcula um conjunto de condições iniciais para cada retalho de superfície. E a partir daí calcula o resto da superfície usando só somas. Passa a ser uma forma muito eficiente e muito interessante, onde você ganha muito tempo contra a blending function, que no caso da superfície bicúbica é uma equação algébrica desse tamanho, e que em tempo de cálculo de CPU ocupa muito cálculo de ponto flutuante, muita multiplicação de ponto flutuante, que faz com que seja lento. Então a gente vai dar uma olhada nisso. E o maior desafio que nós vamos ter aqui é poder determinar as condições iniciais para cada curva. Vocês lembram lá das diferenças adiante, que nós calculávamos um conjunto de condições iniciais e nós trabalhávamos com a primeira, segunda e terceira derivada da curva, e aí a gente fazia somas em cima da primeira, segunda e terceira derivada, e com isso a gente, usando somas e as condições iniciais como ponto de partida, a gente desenhava a curva toda. Na superfície, a gente em computação gráfica vai tratar a superfície como uma família de curvas numa direção e outra família de curvas noutra direção, que estão interligadas e são interdependentes em função de elas terem em comum um conjunto de condições iniciais. Isso faz com que essas duas famílias de curvas que correm de forma perpendicular se comportem como uma única grande superfície. E a gente precisa garantir que isso aconteça da forma correta. Então é isso principalmente que nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos novamente, como a gente costuma fazer nas outras aulas, relembrar alguns conceitos, no caso agora conceitos da aula passada, de superfícies bicúbicas. Então, a forma geral de uma bicúbica, vocês lembram da aula passada, ela vai ser uma função em S e em T, dada por uma matriz linha dos parâmetros S multiplicada por uma matriz quadrada do método, multiplicada por uma matriz quadrada de geometria, que são os 16 pontos de geometria que definem a geometria daquele retalho de superfície.
Se a gente está trabalhando com Bézier ou com Hermite, esse retalho é a superfície. Se nós estivermos trabalhando com B-spline, como eu mostrei para vocês no desenho que eu fiz do quadro terça-feira passada, a gente pode trabalhar com uma matriz muito maior, e essa vai ser uma submatriz dessa matriz maior e vai representar um retalho de um conjunto de retalhos que compõe uma superfície complexa. Tá? E é isso que a gente espera que vocês implementem. O software de vocês tem que ser capaz de trabalhar com uma matriz, sei lá, 20 por 20, aonde você vai desenhar todo um conjunto de retalhos depois do seu sistema. Bom, então nós temos essa matriz de geometria, não é mais um vetor de geometria como era na curva, é uma matriz 4x4, multiplicada pela transposta da matriz do método. Em alguns casos isso aqui é bem simples e fácil. Por exemplo, o Bézier tem uma matriz simétrica, a transposta é igual à original, fácil, multiplicado pela transposta da matriz dos parâmetros T. Tá? Normalmente é um vetor linha, aqui vai ser uma matriz coluna. Então, e tudo isso aqui vai nos resultar numa matriz 1 por 1, né? 1 por 4, 4 por 4, 4 por 4, 4 por 4, 4 por 1, e resulta em 1 por 1, que equivale a um escalar, que é um ponto no espaço. Tá? Então, para cada par de valores ST, eu gero um ponto no espaço, um conjunto de pontos me dá a superfície. Tranquilo até aí? Como isso é uma representação paramétrica, eu assumo sempre que ST vão variar no intervalo fechado 0 a 1. Muito bem, então isso aqui nós vimos na aula passada, vimos em detalhes. O nosso objetivo hoje é a gente ver como é que a gente pega esta definição e traz essa definição para dentro desse método numérico, tá? Que é o método das diferenças adiante, dos forward differences. Tá? Então, a gente viu também na aula passada que eu posso pegar e reescrever isto daqui de uma forma separada para cada coordenada, ou seja, eu não vou mais trabalhar com uma equação que representa a superfície no espaço, mas 3 equações que me representam as projeções em x, em y e em z desta superfície. Isso facilita os meus cálculos, tá? Porque S passa a ser uma matriz de 4 escalares, T passa a ser uma matriz de 4 escalares, porque até o momento, enquanto a gente estava aqui, tanto S quanto T, para mim, é uma matriz de 4 vetores. Os 4 vetores representam pontos no espaço, e o resultado também é um ponto no espaço. Aqui o resultado são 3 escalares que juntos vão me dar o ponto no espaço. Muito bem. Relembrando mais um pouco lá das curvas agora e não das superfícies, vocês devem lembrar lá que as diferenças adiante, elas são calculadas como somas de derivadas. Tá? E nós tínhamos uma fórmula lá, tá? Que no nosso PowerPoint de várias semanas atrás, é a fórmula 538, que nos dá as condições iniciais de uma curva e que representam as taxas de variação dessa curva quando t é 0. Tá? Aqui diz a taxa, na verdade, são as taxas. Por quê? Eu vou ter 3 deltas aqui. Tá? Então, as minhas condições iniciais, quando t igual a 0 para uma curva cúbica, vai ser d. Não? Certo? Quando a primeira derivada vai me dar a deltinha cubo mais b deltinha quadrado mais c deltinha. A segunda derivada me dá 6a deltinha cubo mais 2b deltinha quadrado. A terceira derivada vai me dar 6a deltinha cubo para t igual a 0 e um delta pré-definido como passo de iteração que eu vou usar para fazer as minhas diferenças adiante. Bom, que vocês também já viram. Só para a gente ter isso refrescado na memória. Tá? Então,
nós vimos que a partir dali você monta uma fórmula 539 que vai reescrever as condições iniciais com uma multiplicação matricial entre os coeficientes, tá, da função e uma matriz E de delta de t que vai me representar a taxa de variação quando t é igual a zero. Tá? Até agora eu não tinha tratado esta matriz por esse nome. Tá? Eu vou passar a usar esta nomenclatura, tá? E eu vou montar essa matriz a partir do que eu tinha aqui. Tá? Da minha equação para t igual a zero e das três derivadas da equação em t igual a zero. Tá? Aí eu consigo montar essa matriz aqui. Eu posso expressar isso dessa forma. Tá? Nós já tínhamos visto isso, mas a gente escreveu um pouco diferente. Essa equação, tá? A equação das taxas de variação, a matriz das taxas de variação, ela é bem importante quando a gente está trabalhando com superfícies. Lá nas curvas, nós simplesmente calculávamos essas condições iniciais no algoritmo das forward differences e a gente passava isso aqui como parâmetro uma única vez para uma única chamada do algoritmo de forward differences e a gente saía fazendo somas e calculando a curva. Quando nós estamos na superfície, a nossa situação é diferente. A gente vai calcular muitas curvas assim e a gente vai calcular muitas curvas assim. Nós vamos ter muitas variantes dessa matriz. Então é interessante a gente poder representar isso de uma forma compacta com um nome. Muito bem. Então, nessa matriz, tá? A matriz das taxas, tá? O que a gente vai ter? Os valores das derivadas para t igual a zero. Tá? E a gente tem que calcular a matriz dos coeficientes. Nós calculamos ela através de C igual a N vezes G. Lembram disso? Né? Então, a nossa matriz de coeficientes é dada pela matriz do método multiplicada pelo vetor de geometria. Tá? Muito bem. Então, a nossa fórmula geral para Bézier vai ser dada para uma superfície, por isso daqui, tá? Aonde eu tenho S e T desse jeito aqui. E aí nós podemos reescrever agora, tá? Por isso que a gente fez isso daqui, tá? A gente pode reescrever agora para a superfície do mesmo jeito, tá? Que na verdade, lá para curvas, eu tinha matriz do método vezes vetor de geometria. Para superfícies eu vou ter matriz do método, matriz de geometria e matriz de geometria transposta como equivalente aos coeficientes. Aqui pulou. Vamos voltar lá, para a gente não se perder aqui. Tá? Então, isso nos permite calcular os coeficientes da superfície, que vão ser importantes para nós. Tá? Então, os coeficientes da nossa superfície, do mesmo jeito que a gente calculava os coeficientes da curva, lá para as forward differences na curva, vão aqui nas forward differences para a superfície ser dados por esta multiplicação de matrizes que eu extraí daqui dentro. Tá? E isto daqui eu tenho da forma geral da equação da superfície bicúbica. Tá? Eu apenas estou expressando isso aqui em termos de projeção em x, projeção em y e projeção em z, que é o que eu tenho ali. Tá? Muito bem. Então, a gente com isso calcula os coeficientes da superfície, ou melhor, as projeções em x, em y e em z, os coeficientes da superfície, exatamente do mesmo jeito que vocês tinham feito lá em forward differences para curvas.
Estão lembrados? Alguém está lembrado? Tá, gente, é importante vocês darem uma revisada naquele código. Se vocês não entenderam aquele código em detalhes, não entenderam o método, vocês não vão entender isso daqui. Tá? Muito bem. E o resto vai ser conhecido, tá? E constante para um determinado retalho de superfície. Por exemplo, Bézier. Tá? Bézier tem uma grande vantagem para nós, a matriz é simétrica. Então a matriz do método e a transposta do método são idênticas. Essa daí. A matriz de geometria é dada pelo usuário. O que falta agora é nós termos o cálculo das condições iniciais para a gente poder começar. Tá? Então, a gente vai precisar de algo equivalente ao vetor D. Tá? Aqui, porém, a situação é um pouquinho diferente. Tá? Para a gente calcular as condições iniciais de uma superfície, a gente necessita tanto da matriz, das taxas de variação em relação a T, quanto da matriz das taxas de variação em relação a S. Tá? Isso é uma coisa que não é colocada de forma muito clara em muitos livros de computação gráfica e é bem importante. Tá? Eu preciso poder determinar isso daqui. Tá? Então, para uma determinada superfície, a gente já viu, tá? Eu vou ter a matriz aqui e a transposta aqui. Lembra? Matriz linha, matriz coluna. Muito bem. Se eu for usar o mesmo passo, e a gente sugere que use o mesmo passo de iteração em S e em T, senão isso aqui fica bem complicado. Tá? Então eu posso representar essas minhas duas matrizes de forma idêntica através dessa matriz quadrada aqui que a gente já viu antes. Tá? Então, eu posso ter uma única matriz E de delta, que é dada por isso daqui, aonde? Isso aqui vem da onde? Estão lembrados? Vamos lá, gente. Todo mundo tomou café da manhã, vamos transformar em ATP e fazer o cérebro funcionar. Onde é que sai isso aqui? Gente, olha só. Vou voltar um pouco aqui. Aqui são as nossas condições iniciais. Tá? Se eu disser que o coeficiente A me dá a coluna 1, se eu disser que o coeficiente B me dá a coluna 2, se eu disser que o coeficiente C me dá a coluna 3 e o D me dá a coluna 4, tá? Então, colocando isso daqui numa matriz, eu vou ter isso aqui, né? A0, B0, C0, D igual a 1, uma vez D, delta cubo vezes A, delta quadrado vezes B, delta vezes C, equivale primeira derivada, e D é zero. Tá? Então, assim eu monto a minha matriz E, que é a minha matriz das taxas, que vão ser iguais para S e para T, porque eu decidi que eu vou trabalhar com o mesmo passo de iteração, fazendo a minha trama da superfície numa direção e fazendo a minha trama da superfície na outra direção. Então, assim a gente chega nessa fórmula. Tá? Muito bem. Aqui, agora, isso vai me produzir um DDST, que não é mais um vetor coluna, como era D, e sim uma matriz quadrada, que é a matriz das condições iniciais. E esta matriz das condições iniciais de uma superfície é aquela com a qual eu preciso trabalhar. E essa matriz é a chave para a gente trabalhar com forward differences. E é esta matriz que eu vou
iterativamente atualizar para poder gerar as condições iniciais para cada uma das curvas que eu vou desenhar. Porque isso não muda. Tá? A hora que eu passo forward differences do domínio das curvas para o domínio da superfície, tá? Eu vou manter o algoritmo que vocês já implementaram. Isso é uma boa notícia para vocês. Aquele algoritmo que é desse tamanho, que era fácil de copiar no PowerPoint, que ninguém entendeu, mas todo mundo copiou e tentou botar para funcionar, não precisa mudar nada. Continua igual. Tá? A notícia ruim é que a gente vai ter uma matriz e a gente vai extrair sempre uma linha ou uma coluna dessa matriz e usar essa linha ou essa coluna, dependendo da situação, para gerar as condições iniciais para desenhar uma curva. E aí a gente chama aquele algoritmo. Então, se eu uso, sei lá, um passo de 0,1, a minha superfície bicúbica, ela vai ter 22 curvas, 11 para cá e 11 para lá, certo? Eu divido em 10 pedaços, eu começo aqui e termino no fim do outro pedaço, são 11 curvas, né? 11 curvas para cá, 11 curvas para lá. Tá? Então, se eu usar um passo, um delta de 0,1, a minha superfície bicúbica, o meu retalho, se for B-spline, tá? Vai ter 22 curvas. Todas as 22 curvas vão ter condições iniciais geradas a partir dessa matriz. Isso significa que o algoritmo das diferenças adiante eu chamo 22 vezes usando condições iniciais extraídas daí. A gente agora só tem que entender como é que a gente vai extrair as condições iniciais para uma curva dessa matriz, que é a matriz das condições iniciais de uma superfície inteira. Então, vamos ver isso. Então, a matriz das condições iniciais, ela tem uma interpretação. A primeira linha vai ter as condições iniciais para a curva F0T. A primeira coluna vai ter as condições iniciais para a curva FS0. Para eu gerar as próximas curvas, no sentido S, eu tenho que ir iterando S, 0,1, 0,2 e assim por diante. E aí, para cada novo S, eu gero um T inteiro de 0 a 1. E para eu gerar as novas curvas no sentido T, eu tenho que iterar o T no passo delta fixo que eu tenho, por exemplo, 0,1, e aí gerar uma nova curva com T igual a 0,1 e S variando de 0 a 1. Com isso eu gero a minha trama, que vai representar a superfície. Tá? E como é que eu faço para ter as condições iniciais? Tá? Eu vou calcular isso daqui. Tá? Por que eu deixei esse espaço aqui em preto? Não está em branco, né? Está em preto. Tá? Porque o significado destes 9 valores que ficaram aqui não nos interessa. Tá? Eles têm um significado, mas não importa. Tá? A primeira coluna vai me representar as taxas de variação em S para isso aqui, para isso aqui. E a primeira linha vai me representar as taxas de variação em T para isso aqui. Observem que f de 0,0 é igual para os dois. Era de se esperar. Não? Já que f de 0,0 é igual a D, tanto se eu estou considerando a função em S, quanto se eu estou considerando a função em T. Não? Muito bem. Como é que agora eu faço isso daqui? Bom, vamos supor que eu quero trabalhar, tá, em S. Ou seja, eu vou manualmente adicionar S. Tá? E vou sempre calcular uma nova curva em T. Tá? Então, na verdade, assim, eu vou gerar esses valores aqui, vou botar isso para forward differences e vou calcular uma nova curva que vai variar o T. Tá? O S eu não mexo. Aí eu calculo um novo S e continuo. Bom, como é que eu calculo esse novo S? Eu vou calcular assim. Tá? Eu vou pegar
Depois eu volto para aquela outra transparência lá. Tá? Vocês lembram aqui, tá? Que a gente passava, quando a gente mandava desenhar as curvas forward differences, nós passávamos esse conjunto de parâmetros aqui. Tá? E vocês lembram do algoritmo lá dentro? A minha nova primeira derivada é a antiga primeira derivada mais a segunda derivada agora. A minha nova segunda derivada agora é a antiga segunda derivada mais a terceira derivada agora. E antes disso eu calculava o meu novo valor agora, é o antigo valor agora mais a primeira derivada. Lembram? Céu para baixo. É exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Tá? Só que nós não vamos mais atualizar isso daqui simplesmente trabalhando em cima do valor. Nós vamos somar linhas aqui na matriz. Isso significa o seguinte: para S0 eu gerei isso aqui e usei isso para gerar uma curva inteira. Eu lá na frente defini que o meu passo era 0,1, o meu delta. Não? Então, para S em 0,1, as novas condições iniciais para uma curva em T que começa em S 0,1. Então, vamos desenhar isso para isso ficar claro. Porque se vocês não entenderem isso aqui, vocês não vão entender o algoritmo. Então, vou fazer o desenho aqui. Podes acender a luz um instante, por favor? Ah, não tem luz aqui. É assim mesmo. Então, vamos supor o seguinte. Tá? Eu tenho a direção S aqui e a direção T aqui. Tá? O meu ponto inicial da minha superfície é aqui. Então, eu vou pegar estes valores aqui, e eu defino de antemão que o meu delta, e isso não pode variar, é um passo fixo qualquer. Vamos supor que eu defini como 0,2 para esse desenho não ficar muito complicado. Tá? Com esse delta 0,2 é que eu gerei essa matriz. Ela não vai funcionar para outro delta. Então, eu tenho que lembrar o seguinte: o delta é global. O delta serve para gerar essa matriz e o delta eu uso lá dentro do algoritmo forward differences. A partir do momento que eu defini um delta 0,2, lá no forward differences, para cada curva eu vou gerar 6 pontos. E para cada superfície eu vou gerar 6 curvas numa direção e 6 curvas na outra. Tá claro? Tá? Isso aí é muito importante. Então, só funciona com um delta global. Isso também não está muito claro em vários livros de computação gráfica. Se vocês puderem fechar a porta para a gente não ficar tendo a impressão de que nós estamos no meio de uma obra. Estamos, mas a gente faz de conta que não está. Viu? Nosso poder de abstração ajuda aqui. Tá? Então, eu gero essa matriz e na primeira vez que eu vou aplicar a matriz, eu trabalho com as condições iniciais neste ponto, são essa linha. Tá? Aqui S é 0, 0 e T 0. Tá? Perdão, não vou botar 0, 0. Vou botar 0 simplesmente para não criar confusão na cabeça de vocês. Tá? O 0, 0 é a consequência. Então S aqui é 0 e T aqui é 0. Agora, eu vou pegar esta linha, e esta linha me dá as condições iniciais para uma rodada de forward differences com o algoritmo que vocês já viram lá para curvas. E com isso eu consigo desenhar uma curva. E termino aqui com T igual a 1. Certo? Muito bem, o que eu faço agora? Então, é agora que entra a atualização da matriz. Tá? Lá no nosso forward differences, depois de ter feito uma curva, a gente não fazia mais nada, porque nós atualizávamos os delta t's dentro do desenho da curva, dentro do algoritmo de forward differences. Tá? Então eu gerei
Lá dentro do algoritmo eu peguei a nova versão disso era isso mais isso, a nova versão disso era isso mais isso, a nova versão disso era isso mais isso. E aí eu gerei o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto ponto, o quinto ponto e o sexto ponto. Tá? Delta igual a 0,2. Pronto. Acabou. Agora eu tenho que atualizar essa linha para fazer a próxima curva. Eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu vou atualizar esta matriz como se eu estivesse atualizando forward differences. Tá? Então, eu tenho, para cada linha, para cada curva, eu rodo forward differences. Quando eu fiz uma curva inteira, eu pego a minha matriz e eu trato esta matriz como se fosse forward differences uma vez. Então eu vou pegar, vou copiar, somar isso a isso daqui, que vai me dar um novo resultado daqui. Eu vou pegar essa linha inteira, somar com esta, e vai me dar um novo resultado que está aqui. E vou pegar esta linha, somar com esta, e vai me dar um novo resultado que está aqui. E o que vai ser isso? Vai ser a minha matriz E de S igual a 0,2 T. Essa é a minha nova matriz. O T ficou meio ruim, mas dá para ler, né? Tá? Com esta nova matriz, eu passo a ter o quê? Eu tenho um novo valor de S em 0,2. Tem um valor do espaço que corresponde ao parâmetro S 0,2. Tá? Esse ponto é um ponto no espaço, XYZ qualquer, que é dado por F de 00. Tá? E eu tenho as condições iniciais para uma nova curva em T, que é essa linha ali, agora adaptada. Agora eu uso esta linha adaptada para desenhar uma nova, sei lá, aqui, 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 aqui e aqui. Desenhei uma nova curva. Essa tem uma cor qual? Claro? E agora eu continuo. Agora eu vou para S igual a 0,4 e faço de novo o mesmo processo. Pego o valor que está aqui, somo a este e gero S igual a 0,4. Agora eu atualizo a primeira derivada e atualizo a segunda derivada. Sempre de cima para baixo, tá, gente? Não vão me fazer de baixo para cima. Não? Pronto, atualizei. Agora eu tenho para S 0,4 em algum lugar por aqui, um novo ponto. E vamos supor que nesse caso a minha curva vai ser algo assim. Pronto. E por aí eu vou. Até eu chegar em 1. Então agora eu não vou mais fazer isso aqui. Vamos terminar o desenho. 0,6, 0,8, 1. Pronto. Muito bem. Terminei de desenhar as curvas em S. Agora eu tenho que fazer a malha na outra direção. O que eu faço agora? Vamos ver se vocês são bons em chutometrônica. Agora eu vou começar com as colunas. Mas tem uma pegadinha. Eu não posso pegar com a matriz que eu fiz aqui. Porque eu já detonei essa matriz, lembra? Eu estava somando para cima. Ela não está mais representando as condições iniciais aqui. Essa matriz está representando as condições iniciais aqui. Então,
Quando eu gerei essa matriz lá da primeira vez, eu tenho que guardá-la em uma variável auxiliar qualquer, porque agora que eu vou daqui para lá, eu tenho que voltar a pegar a matriz que eu tinha aqui. Tá? A minha matriz E00. Não adianta eu pegar aqui em cima, eu tenho a matriz E10. A matriz E10 não serve para eu começar a ir para lá. Eu tenho que voltar para a minha matriz E00. Então, isso é uma coisa importante que tem que estar prevista no algoritmo de vocês. Quando eu gerei essa matriz da primeira vez, eu guardo numa variável auxiliar. Então, aí eu vou fazer as minhas forward differences assim. Ó. Terminei. Não sei se isso aqui tem uma... Aqui tem os desenhos, mas não acho que não tem. Não, não tem. Tá? Então, nós vamos desenhando quadros sem animação. Tá? Agora, a próxima etapa, então, é voltar para a minha matriz 00 e começar a fazer ao contrário. Tá? Eu vou pegar esta coluna e esta coluna vai ser as condições iniciais para eu gerar esta curva aqui. Aí eu vou aplicar forward difference, somo isso com isso, somo isso com isso, depois eu somo isso com isso, depois eu somo isso com isso, e eu tenho as condições iniciais aqui para desenhar essa curva. De novo, somo isso com isso, somo isso com isso, somo isso com isso, e aí aqui eu vou ter as condições iniciais para esta curva. Novamente, somo isso com isso, isso com isso e isso com isso, e aí aqui eu tenho as condições iniciais para esta curva. Novamente, somo este com este, somo este com este, e somo este com este, e ali naquela coluna eu tenho as condições iniciais para esta. Somo este com este, somo este com este, somo este com este, e aí aqui eu tenho as condições iniciais para S0T08. Vamos supor que é isso. E por fim, somo mais uma vez este com este, este com este, este com este, e aqui eu tenho as condições iniciais para t igual a 1. Vamos supor que sejam essas. E com isso, eu terminei a minha superfície, que ali está bem feinha, mas é isso daí. Claro? Tá, gente? Então, eu duas vezes eu atualizo isso daqui como se fossem forward differences. E a cada atualização eu desenho uma curva usando forward differences com o algoritmo que a gente já tem, pegando ou a primeira coluna ou a primeira linha, dependendo para que lado eu estou indo, para desenhar a superfície. É isso daí. Alguma dúvida? Vocês vão ter zilhões de dúvidas a hora que implementarem, eu tenho certeza. Tá, gente? Então, isso aqui é importante. Eu vou botar essa aula para depois vocês poderem assistir de novo. Tá? O PowerPoint não é muito detalhado. Então, aqui tem mais um exemplo de como é que a gente trabalhou. Eu começo com as condições iniciais aqui. Eu uso DD para 00. Lembrando que meu delta é igual aqui, o exemplo é um delta 02 também. Eu vou fazer forward difference para a curva em f de 0t. E aí desenho a curva iterando t de 0 a 1 dentro do forward differences. Eu vou atualizar dd através da soma de linhas, nesse caso, para gerar a próxima curva em f de 02t. Então eu vou gerar dd de 02t. E desenho a minha próxima curva. E por aí vai. Ó. E agora eu faço na outra direção, do mesmo jeito. Tá? Então, o que resulta disso? A gente já vai ver ali o programa.
Então, ele não roda em Windows, por causa, como eu falei para vocês, por causa da instalação do Windows, eu botei a rodar em Linux na outra máquina. Tá? Então, o algoritmo vai ficar assim. Isso aqui é importante porque no Foley Fandom está errado. Tá? Tanto na primeira quanto na segunda edição. O erro não foi corrigido de uma para outra, e na terceira edição eles tiraram o algoritmo que provavelmente o editor não achou quem corrigisse e simplesmente resolveu tirar. Tá? Então, em outros livros eu não achei detalhado o algoritmo. Eu não poderia indicar para vocês um livro onde isso está, por isso eu coloquei um código à disposição e eu detalhei aqui e fiz essa explicação ali para vocês conseguirem implementar isso. Tá? Então, a gente começa calculando os coeficientes, ou melhor, as projeções dos coeficientes em x, y e z, usando isto daqui, e não mais isto daqui que você fazia na curva, agora na superfície é esse cálculo. Você vai calcular os deltas para os NI passos em T e S. Observem que aqui, tá, eu estou seguindo o livro, os deltas são diferentes. Se você for usar isso aqui diferente, lembre-se de que você tem que pegar os mesmos deltas depois no forward difference, senão vai dar errado. Tá? No forward difference de cada curva. Não dá para eu gerar a minha matriz DD com um delta e depois ir lá iterando a curva com outro delta. Vai dar completamente errado. Tá? Isso é mais um erro que eu vi em alguns livros de computação gráfica. O pessoal gerava a matriz DD, sei lá, com delta 0,1 para ficar simples, e depois ia lá no algoritmo usando forward differences com delta 0,01 para a curva ficar mais bonita. Vai dar errado. Tá? A minha derivada ela depende do delta que eu defini. Então não adianta eu pegar outra coisa. Então, eu vou gerar as matrizes. As matrizes dos deltas. Se você pegou o mesmo delta aqui, as duas vão ser idênticas, é o que eu sugiro você fazer. No exemplo ali estão idênticas. Aí você vai calcular as condições iniciais para a superfície. Não são as condições iniciais para a curva. É a matriz DD. Como a gente está trabalhando em projeções em x, y e z, na verdade nós vamos ter três matrizes DD. DDX, DDY e DDZ. A gente calcula uma vez aqui, e como eu lembrei vocês ainda há pouco, a gente guarda numa variável auxiliar, não vão atualizar isso daqui. Porque a hora que você mudar de S para T, você vai precisar de novo das condições iniciais. E aí sim, tá? Para S, você vai iterar, você vai desenhar com a primeira linha, você vai atualizar e você vai gerar de novo, recalculando as condições iniciais. Tá? Eles sugerem transpor, tá? Para você calcular para o outro lado, pode ser. E aí você desenha a família de curvas no outro lado. Lembra de usar a original. Aqui, a sugestão de transposição é porque o algoritmo que está aqui pega sempre a linha de cima. Tá? Se você disser, não, a hora que eu mudar para T, eu vou pegar a coluna, a primeira coluna, você não precisa transpor esse troço. Tá? Então isso aqui é uma transcrição corrigida do algoritmo do Foley Fandom. Tá? Ele usa sempre a primeira linha, e ele, quando dá espaço aqui de mudar de S para T, ele transpõe a matriz. E esta linha aqui não tem no algoritmo dele. Tá? Muito bem. E aí você vai desenhar agora no outro sentido. Pronto. Tá? Então agora aqui você vai variar T. Feito. É aquilo que eu mostrei no quadro ali. Tá? Muito bem. O trabalho de vocês é implementar isso aqui no sistema gráfico interativo de vocês. Tem que funcionar com B-spline. Tá? Então, eu vou querer que vocês aceitem pelo menos uma matriz 20 por 20 de pontos, tá? Uma matriz de geometria. Vocês vão iterar dentro dessa matriz para pegar matrizes 4 por 4. E vocês vão gerar uma coleção de retalhos. Minha sugestão, primeiro façam esse troço de desenhar um retalho. Depois vocês se ocupam de fazer a iteração, que essa parte é trivial. Tá?
Então vamos dar uma olhada como é que fica isso. Tá? O código que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele está aqui. É uma implementação bem boba que eu fiz em Processing, não é nem em C estruturado, é em Processing estruturado, é só realmente como demonstração. O código de vocês vai ser um pouquinho mais complicado que esse. Tem um link aqui que depois eu vou tornar visível, não está. Deixa eu fazer isso já, e está lá em curvas, não está nem em superfícies, eu coloquei no lugar errado. Pronto, tá? Agora está visível, lá em curvas com forward differences vocês vão achar esse código. E eu vou agora passar isso daqui para canhão. Tá? Então essa implementação que eu fiz aqui, ela é leve, é só ilustrativa. Tá? Então aqui é Bézier com um conjunto de pontos pré-definidos, os pontos estão em linha, por isso tá? A curva está passando pelos pontos, não necessariamente isso tem que acontecer. Se eu fizer uma curvatura aqui, esses pontos não vão, a curva não passa mais pelos pontos. Tá? Isso é só para ilustrar, tá? O que você deve fazer aqui. Tá? Então, a gente define um passo, e esse passo é o mesmo passo aqui, é o mesmo passo ao desenhar a curva, e é o mesmo passo para o outro lado. Tá? Se fizer isso dessa maneira, tá? Será que eu consigo enxergar isso aqui de algum jeito melhor? Acho que não. Não. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui eu consigo aumentar. Não enche o saco. Também não. Por que não? Ctrl mais. Não funcionou. Tem lá no menu de hambúrguer, lá no canto. Menu de hambúrguer? Isso aqui? Do outro lado. Não, é o outro extremo. No extremo. Isso? Não, no extremo da Esse? direita. O mais lá em cima. Pronto. Agora sim. Tá? Então, gente, eu fiz aqui com valores pré-definidos, tá? Aqui está a matriz do método, tá? Aqui um conjunto de pontos de controle para a gente brincar, tá? As matrizes de coeficientes que a gente tem que guardar, as matrizes de parâmetro que temos que guardar. Eu trabalhei com duas, apesar de não ser necessário. Tá? As matrizes DD que eu uso, inclusive, para guardar. Tá? Aí eu fiz uma multiplicação de matrizes aqui porque o Processing não tem isso pronto. Tá? Outra multiplicação de matrizes aqui também, uma transposição de matrizes, e aqui um algoritmo de desenho. Tá? E a princípio, tá? Ele vai gerar uma linha a partir de dados que são passados como parâmetros, que aqui um cálculo de coeficientes bem rápido, aqui uma função que cria as matrizes delta, bem, uma função que me cria as matrizes iniciais, DD, e aqui o nosso forward differences para uma curva que a gente usa. Eu falei para vocês, a gente aplica o forward differences tradicional para a curva. Tá? A soma de matrizes por linha. Tá?
do jeito que ele está lá no PowerPoint. Tá? Depois que eu mudar para ter, eu simplesmente vou transpor a matriz original. E aqui está o algoritmo de desenho da superfície. Tá? Eu vou N vezes desenhar a curva. Aí eu vou pegar, depois de desenhar a curva uma vez, eu vou atualizar a matriz, quer dizer, fazer aquelas operações linha com a matriz, e aí desenhar a próxima curva e assim por diante. Aqui eu não guardei um buffer, tá? Eu estou simplesmente gerando a matriz de novo, tá? DD para 00. E aí eu crio as novas matrizes para S e faço a mesma coisa aqui, itero T e gero a curva para forward differences em S, cada uma das curvas, tá? Os diferentes valores. Então, nesse desenho eu faço primeiro T e depois eu faço S. No exemplo que eu fiz aqui no quadro, tá? Eu fiz primeiro S, depois eu fiz T. Tá? Não faz a menor diferença como você fizer. Tá? O princípio é isso. Aqui tem inicialização para abrir a janela, e aqui tem aquela função draw que o processing ou o OpenGL usam, que é o que faz o desenho e atualiza a tela toda vez que você mexer com o mouse ali. Tá? Então, o princípio é isso. O código é simples. E aqui, para ir girando essa matriz, que eu usei aqui, é uma matriz relativamente simétrica, então gera um código desse tipo aqui. É só para vocês terem uma ideia. Então, a implementação que eu quero de vocês é orientada a objetos e em C++. Né? Mas vocês podem olhar nesse código para tirarem dúvidas que vocês tiverem. O código está bem documentado. Tá? Dá para entender o que se faz aí. Coloquei esse código no ar em parte porque eu cansei de ver o livro errado. E todo mundo citando sem entender. E porque realmente era um assunto que o pessoal aqui na disciplina tinha muita dificuldade e é importante que vocês saibam programar superfícies usando diferenças adiante. Tá? Então, a gente colocou isso tudo como referência para vocês não terem problemas nesse sentido. Tá? Ok? Dúvidas nisso? Eu tenho certeza que vocês vão ter. Tá? Então a aula de quinta-feira é para a gente tirar dúvidas. A minha sugestão é: chegue em casa, deem uma relida no PowerPoint, tá? Abram este código, deem uma olhada no código. Mesmo que vocês nunca programaram processing na vida, é muito simples. Você pega C estruturado, esquece a metade, e o que sobrou é processing. Tá? Então é muito simples, não tem muita coisa para quem já programa para Arduino. Isso aí é a mesma sintaxe, tá, do wiring que se usa para programação de Arduino. Então é bem fácil. Tá? Eu escolhi essa linguagem justamente para ninguém ficar se incomodando com sintaxe de linguagem e poder se concentrar no algoritmo. Não é o caso que vocês vão implementar. Tá? Um objeto superfície, uma classe superfície 3D, tá? E essa classe vai ter esses métodos aí para poder fazer isso. Ok? Vocês podem perfeitamente implementar a superfície de vocês como possuindo uma coleção de curvas, onde cada curva se calcula a si mesma usando o forward differences que ela já tem. Tá? Seria, na verdade, a forma mais elegante de modelagem para você fazer isso. Você simplesmente manda a superfície criar uma curva nova e dá para a superfície os parâmetros do forward differences que ela precisa para se criar. Eu não faço questão que seja assim. Quiserem fazer uma forma mais tradicional, com um laçozinho e gerando curvinha, pode fazer. É critério de vocês. Então a aula de quinta-feira é trabalhar com isso. Sugestão: olhem isso em casa, rode o programa, tá?
não sabe onde baixa Processing, é em processing.org. Tá? Bem fácil. Roda em qualquer lugar. Tá? Em princípio é uma linguagem interpretada que o interpretador foi feito em Java, então você bota esse troço para funcionar em qualquer lugar. Tá? Não tem que se preocupar muito.